Olá, tudo bem? Aqui no capítulo 3 de Gálatas, no verso 10, fala assim: Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-la. Muita gente tem usado esse verso para dizer que a pessoa que guarda os mandamentos de Deus está debaixo de maldição. O apóstolo Pedro, ali em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 15, no verso 16, ele fala que o apóstolo Paulo escreveu algumas coisas que são difíceis de entender e muita gente distorceu a palavra do apóstolo Paulo e distorceu as demais escrituras para a sua própria perdição. É evidente, claro, que o apóstolo Paulo não está falando aqui que a pessoa que guarda os mandamentos de Deus está debaixo de maldição, porque isso não faria nenhum sentido. Um exemplo é uma pessoa que aceitou Jesus, ele era um criminoso. A gente sabe que a lei fala não matarás, mas a pessoa aceitou Jesus, agora ele deixa os crimes, isso quer dizer que ele passou a estar debaixo de maldição, ou seja, para ele não ficar debaixo de maldição, ele precisa continuar matando. Para a pessoa não ficar debaixo de maldição, ele tem que desonrar o pai, desonrar a mãe, a pessoa tem que ser um adúltero, a pessoa tem que ser um ladrão para que ele não esteja debaixo de maldição. Não faz nenhum sentido. A pessoa que aceitou Jesus como Salvador, ele passa a ser uma nova criatura. O que acontece é que às vezes as pessoas não terminam de ler o versículo, ou não terminam de ler o assunto, porque esse versículo ele não termina que o apóstolo Paulo continua. Ele fala aqui no verso 11, é evidente que pela fé, ou seja, que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então a justificação é pela fé, mas ele fala, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Gálatas 3, verso 12. Que preceitos são esses? Os preceitos da lei. É o que diz o mesmo apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 3, verso 31. Anulamos a lei pela fé? De forma nenhuma. Antes observamos a lei. Então a pessoa que aceita Jesus, ele passa a ser uma nova criatura, ele passa a andar de acordo com os mandamentos de Deus. Porque Jesus mesmo falou para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou, o reino de Deus não virá com visível aparência, ele está dentro de vós, porque é aquela transformação interior. Porque a nova aliança, Hebreus 8, ele fala que a nova aliança é Deus colocar as leis no nosso coração, para nós possamos ser transformados. Jesus mesmo falou, a lei diz não matarás, mas se você odeia o seu irmão, você será condenado. Porque a pessoa que tem um coração mau, um coração que odeia, essa pessoa, ela será julgada pela lei que diz que não matarás. Ou seja, guardar os mandamentos não é só na aparência. É o que faziam os escribas fariseus, ou seja, os líderes daquela época. Eles diziam que eram os guardadores da lei, mas eles não guardavam os mandamentos de Deus. Eles guardavam apenas na aparência, porque o ser humano não consegue guardar os mandamentos de Deus. Para ele guardar os mandamentos de Deus, ele precisa ser transformado pela graça de Deus. A graça transforma o homem, para que o homem possa viver em conformidade com o caráter de Deus. Porque Jesus veio fazer isso, ele veio nos livrar do pecado. A pessoa que está cometendo pecado, ele está debaixo de maldição. As pessoas que são da obras da lei estão debaixo de maldição porque eles continuam pecando. Eles não guardaram os mandamentos de Deus, porque eles não foram transformados por Cristo. Eles não foram transformados pela graça. Mas a pessoa que é transformada pela graça, ela passa a viver segundo a vontade de Deus.
ela passa a obedecer os mandamentos de Deus. O próprio apóstolo Paulo, numa passagem, ele fala: a pessoa que mata, não mate mais; a pessoa que rouba, não roube mais; a pessoa que mentia, não minta mais. Ou seja, agora ele passa a viver de acordo com Deus, de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam transformadas segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, viver de acordo com a sua vontade, viver de acordo com os seus mandamentos.